Eu estou aqui e você está aí? Mais uma edição do Fala Bueno comigo, Juliana Bueno. Bom, tio Ricardo, likezinho e se inscrever no canal. Vamos agradecer nossos queridos patrocinadores e fiéis. Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, SegSan Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, 3 Vias Corretora de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farmavip Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Nesta edição, a gente vai ter acho que uma terapia, não, né? A terapia não pode ser gravada assim, né? Para todo mundo ver, né? Pode, tio Ricardo? Eu acho que não. Acho que não? Tá, mas a gente tá com uma pessoa aqui que vai falar um pouco sobre o autoconhecimento. É uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, né? Por outros motivos. E hoje eu tenho a honra de chamá-lo de meu professor, e que grande professor, uma pessoa que eu aprendi a admirar bastante, uma pessoa que eu estou aprendendo muito, é o meu professor de psicologia, Vander. Seja bem-vindo, Vander. Muito obrigado, viu? Obrigado pelas palavras, né? E também muito, muito feliz por estar aqui, poder conversar. Acho que é uma temática, acredito que seja uma temática extremamente importante, ainda mais nos nossos dias, né? Que a gente precisa se conhecer, se perceber e, a partir disso, né, tomar os nossos caminhos, as nossas escolhas. Então, é um assunto extremamente pertinente e importante. Até porque tem muita gente perdida, né? Não sabe quem é quem. Mais ou menos isso. Conta pro pessoal quem que é o Vander. É uma senhora pergunta já para começar, né? Será que o Vander se conhece? Com certeza, né? Então, assim, a gente traz essa pergunta como reflexão, inclusive, né? E até já começando essa perspectiva de autoconhecimento, quando a gente traz a pergunta, né? Quem você é? A gente remete à nossa história, como a gente se percebe, como a gente se vê, como a gente se interpreta. E a partir disso, né, eu vou trazer um pouquinho da minha história. Legal. Então, assim, sou Vander Luiz, né? Nasci em Minas Gerais, Contagem. Vim aqui pequenininho para então Limeira. Você não é de Limeira. Não sou de Limeira, mas me considero quase cidadão limeirense, né? Desde os 6 anos aqui. E aqui fui caminhando, né, na minha vida e tudo. E com 17 anos, né, comecei a estudar filosofia, fui fazendo um processo também de conhecer histórias, pessoas e tudo. Acho que como todo jovem quis salvar o mundo, né, buscar, trazer novos cenários de vida e tudo. E dentro dessa busca, né, teve aí os estudos que me ajudaram bastante, né? Então, fui fazer filosofia, fiz teologia também, foi um dos aspectos que eu fui aprofundando. E depois, ao longo dessa história, fiquei fora de Limeira durante um bom tempo, uns 10 anos. E aí eu voltei, fui trabalhar na própria Unip e tudo, e aí foi que eu trilhei o caminho da própria psicologia, e da psicologia fui trilhando outros caminhos ali de pós e tudo, e fui estudando, e também já entrando na área da educação, né? Então, assim, que faz parte da minha vida aí, sou professor faz anos aí, né? Algumas décadas já, você viu, já deu aquela segurada, né? Mas mais de 10 anos aí, pelo menos, já na própria educação e tudo, foi um caminho que foi trilhado hoje, né? Trabalhando na área da própria psicologia, com terapia e também, né, como professor. Também trabalho na rede, né, como professor de filosofia. É verdade, esse lado eu não sabia. Trabalho também como professor de filosofia e trabalho também no Senac. O Senac eu sabia. Do curso de aprendizagem e outros trabalhos com jovens, né? Então, estamos trilhando esse caminho. É mais um professor do que um psicólogo. Quase isso. Estou trilhando esse caminho já há alguns anos aí, extremamente feliz, né? Por todo esse caminho que foi feito. E se eu não estou errada, você foi aluno de psicologia da Unip, né? Então, de aluno, você se tornou um professor, né? Isso, foi da turma começou em 2008 ali, se formou em 2013, né? 2012, 2013. E depois eu trabalhava na própria Unip, né? E aí tinha bolsa e tudo, eu fui fazendo a bolsa. E depois de um tempo, eu entrei para
chamava... Eram cursos específicos, né? Técnicos, cursos técnicos, e depois eu saí novamente porque fechou o curso técnico e tive a oportunidade de voltar como professor de psicologia. Extremamente feliz porque a maioria dos professores... que foram seus professores, hoje são colegas de trabalho. São colegas de trabalho. Então, assim, que eu admiro bastante e que, ao mesmo tempo, continuo aprendendo, mas extremamente feliz por fazer parte, né, desse caminho da própria psicologia e da área acadêmica e tudo que eu tanto gosto. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro disso. Há uns anos atrás, quando você veio até a minha escola, quanto escola, verdade, né? Você me procurou como escola. E a gente ali conversando na secretaria, quando eu perguntei para você qual a sua profissão, aí você pôs psicólogo, né? Verdade. Aí eu falei assim, nossa, é um sonho meu. E você falou assim, um sonho que é possível realizar. Foi a resposta na hora, um sonho possível. E realmente eu tô quase realizando, né? Falta um ano aí. Você lembra dessa frase ou não? Não lembro, mas que bom que eu falei, né? Tá vendo? Às vezes a gente fala coisas que a gente não percebe, mas para outra pessoa marca, né? Com certeza. Para outra pessoa marca. Então... E isso é extremamente importante, né? Como a gente está sendo também, né, sinal de fala para as outras pessoas, de né? Referência. E de referência e tudo. Que bom, né? Que bom. Que e falta pouquinho aí já. Falta pouco, se Deus quiser, que eu não aguento mais. Vamos lá. O que seria autoconhecimento, Wander? Autoconhecimento, né? Quando a gente traz a questão, acho que é importante a gente trazer um pouco a separação, né? Então, assim, auto significa eu, né? Essa volta para si mesmo e a capacidade de se perceber, de conhecer. O conhecimento, né, a gente também dialoga não com uma questão fechada. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está dialogando com tudo aquilo que nós somos. Uhum. E não é fácil saber tudo aquilo que nós somos. Mas, né, a gente vive num mundo em que as pessoas, elas não se percebem. E isso é um perigo de todos nós. A gente só vai. Né? Às vezes Sim. A gente pergunta, né, o que você quer, que você busca na vida? E algumas pessoas, assim, têm muita dificuldade. E sem trazer a questão do próprio julgamento, porque sente dificuldade. Mas nós caminhamos para ter essa dificuldade. Por isso que é extremamente importante a gente conseguir parar, se perceber e se conhecer. Desde o mais simples, né? Tem gente que a gente pergunta assim, o que você gosta de comer? Tem pessoa que pensa. Isso, exato. Por quê? Eu nunca pensei direito, eu só como. O que está na frente eu como. Exatamente, né? O que você gosta de fazer? O que te faz bem? O que te deixa alegre? O que te deixa feliz? E, ao mesmo tempo, o contrário, o que te deixa triste? O que você não quer? O que você não gosta? O que você deseja para a sua vida? Então, são todas as questões que são extremamente importantes para a nossa vida e que faz parte do autoconhecimento. E que a gente acaba, muitas vezes, deixando somente ir. E é por isso que é importantíssimo nós pararmos e dialogar sobre esse assunto. E dialogar sobre esse assunto significa se perceber e dizer, olha, é isso que eu desejo, é isso que eu busco, né? Tem, inclusive, aquela frase, quem não sabe o que procura, desconhece o que encontra. E, né, qualquer coisa serve para quem não sabe o que quer. É por isso que a gente precisa, né? A gente tem essa tarefa enquanto vida de buscar e de se conhecer, inclusive para conhecer os outros, né? E para conhecer tudo aquilo que está em nossa volta. É bem o que Alice nos Países das Maravilhas, Verdade. né? Para quem não sabe o caminho que quer, qualquer caminho serve. É bem Exato. isso. Então, se você não sabe quem você quer ser, o que você quer, também o que estiver na frente vai ser possível, né? E é bem verdade isso, porque às vezes você fala assim para a pessoa, o que a gente vai jantar hoje? Qualquer coisa. Não tem qualquer coisa. Então, quer dizer, você não tem nem a opção, né, a decisão do que você quer jantar, né, do que você quer, a roupa, às vezes, que você quer pôr. Que roupa pôr? Não sei. Né? Então, são, acho que, detalhes pequenos, mas que fazem parte desse autoconhecimento, né? A pessoa olhar e falar, não, aquela roupa não é pra mim. Não gosto daquela cor, não gosto daquele estilo de roupa, ou eu não gosto daquele estilo de música. Então, a pessoa tem que saber... Isso a gente está falando bem superficial ainda, né? Exato. Bem superficial. Mas que já é um processo de percepção. Né? Então, assim, e é a partir disso que a gente vai percebendo, entendendo questões muito mais profundas da nossa vida e da nossa escolha, né? Então, assim, que curso que eu gosto?
O que eu gosto de fazer, o que eu busco, quais são os tipos de pessoas que eu quero perto de mim. Tudo isso faz parte do caminho do autoconhecimento. Sim. E você acha que o pessoal procura na clínica, quando ele procura o psicólogo mesmo na clínica, ele muitas vezes, assim, dependendo do problema que ele está te apresentando, deriva da falta do autoconhecimento? Eu acredito muito na questão clínica e eu sempre falo, né, que a terapia ela é importante para todos nós. Sim. E todos nós precisamos dessa pausa de vida para a gente se perceber e se conhecer. Mas geralmente as pessoas vão para terapia quando algo tá ruim. Exatamente, acho que é só quando tem problema, né? Isso, quando algo está muito ruim. Quando algo assim, a pessoa não está conseguindo lidar com algo extremamente específico da vida. Mas, mesmo assim, é uma oportunidade de se perceber. E a percepção, né, e a terapia, ela traz esse autoconhecimento, essa autopercepção. Justamente o fato de ir para a terapia já significa se perceber. Tem algo errado. Tem algo errado e eu preciso de um auxílio. Eu não consigo lidar só com esse cenário, eu preciso de uma ajuda. E a terapia é justamente esse processo de autopercepção, de autoconhecimento, de reflexão. Muitas vezes não fácil, né? Porque vai mexer em questões que a gente quer deixar quietinho lá, mas que é extremamente importante para o nosso crescimento, para que a gente possa se perceber e ser cada vez melhor. Quais as técnicas que você usa dentro da terapia, quando a pessoa te procura dentro da terapia? É importante a pergunta, Juliana, até para trazer um pouquinho sobre qual é, né, a terapia, a busca ou a abordagem que se fala, né? Quando se fala em psicologia, a gente tem vários caminhos, né? Então, assim, tem alguns que chegam e falam assim, eu estava procurando o divã. E eu trago, olha, o divã aqui não tem porque é de uma abordagem específica, né? Psicanálise e tudo. Mas as pessoas não têm esse conhecimento, né? Eles acham que psicólogo é psicólogo que nem médico é médico. Não, aliás, médico tem várias frentes tem várias frentes também. Mas né? é isso que eles têm que entender, que o psicólogo ele vai ter várias frentes, como o médico tem, como o professor tem, né? Porque o professor ele é de matemática, ele é de história, ou ele é polivalente. E realmente é uma... O que seria essas abordagens, Wander, aproveitando o gancho? É importante, né? Assim, não aprofundar tanto, mas trazer um pouquinho o que é específico de cada um. Geralmente a psicanálise é a que se fala mais, né? Uma das mais conhecidas aí. E traz uma questão daquilo que se fala do próprio inconsciente, né? Alguns traumas e tudo que ficam no próprio inconsciente e que vai influenciar a pessoa durante a vida dela. E isso precisa ser trabalhado de alguma forma. E geralmente, né, a psicanálise é ligada a Freud, que traz a questão do próprio divã e outras questões. Nós temos a comportamental, ou a TCC também, né, que trabalha a questão do próprio comportamento, a questão do próprio conhecer, algumas dificuldades que podem estar acontecendo porque a pessoa não está se percebendo. E essa falta de percepção que a pessoa tem é a partir da própria história que faz com que ela tenha conclusões não reais, né? Algumas crenças e tudo, que acaba influenciando a vida dela. No meu caso, né, eu trabalho com abordagem humanista, mais ligado, né, a gente fala de Fenô, que é a abordagem que trabalha uma questão de busca da vida, sentido da vida, né? E a partir dessa busca da própria vida, o quanto esse olhar, esse aprofundamento faz com que eu me torne cada vez mais humano. Esse é um pouquinho o caminho que é trabalhado dentro da própria clínica, né? As técnicas, talvez nas outras abordagens, sejam muito mais claras, né? A nossa técnica é muito ligada ao caminho que a pessoa faz, as escolhas de vida. E são abordagens que a gente coloca, né? Abordagem humanista é uma abordagem que a gente diz como não diretiva. Significa o quê, né? É a pessoa que vai dizer aquilo que ela busca enquanto vida. Mas para ela dizer aquilo que ela busca enquanto vida, ela tem que se perceber e se conhecer. Ela tem que saber o que é a vida, o que é importante para ela e realmente o que ela quer. Exatamente. E aí nós vamos trilhar um caminho juntos
para que a gente possa, de certa forma, dizer, olha, esse é um caminho saudável e esse é um caminho que vai te fazer bem, porque é o caminho que você deseja, que você quer para sua vida. Então, esse se torna, né, um dos fundamentos dessa abordagem, que é chamado de Dasein Análise, né? Um nome um pouco difícil nome aí, chique. né? Mas é Dasein Análise, que é muito ligado, né? Bem filosófica, mas, ao mesmo tempo, dessa busca do tornar-se cada vez mais humano e humanidade. Que não é fácil, né? Que não é fácil. Não é que é uma fácil. tarefa, né? Então, nessa abordagem não existe o que é certo e o que é errado. Existe, né? Mas a partir do ponto do certo e do errado, a partir do diálogo com a pessoa. Com a pessoa. É claro que tem referências, né? Morais, éticas e tudo. Mas, exemplo, né? Vou dar um exemplo. A gente percebe que a pessoa precisa de alguma atividade. Atividade física, atividade lúdica e tudo. Porém, é a pessoa que vai me dizer qual é a atividade que faz bem para ela. Sim. Então, assim, eu não vou dizer para ela exatamente, ó, faça isso, porque isso vai te fazer bem. Porque me faz bem. Então, eu posso dizer assim, olha, jogar futebol, jogar basquete, andar, correr, é ótimo para mim. Mas talvez para aquela pessoa Não seja. não seja. E talvez se eu falar assim, faça isso, ela não vai fazer porque é justamente aquilo que não faz bem para ela. você Exatamente, e não para ela. Então é ela que tem que se perceber e me dizer. Então ela pode dizer assim, olha, dança para mim é muito bom, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero fazer. Então é isso que você vai estar fazendo. Então é esse caminho, né? Então assim, é um caminhar junto. Eu até coloco muito, né? Até para os alunos, que é um caminhar junto, uma subida da própria montanha. E a gente vai dando passos. E esses passos é um ao lado do outro. Eu, muitas vezes, já conheço a montanha. Sim. Sei como chegar lá. Mas é você que vai fazer a experiência. Muitas vezes, você vai escolher um outro caminho, que talvez eu não conheça. Mas eu vou junto. E a gente vai descobrir esse caminho junto. E, principalmente, né, saber as consequências desse caminho. Entendi. Então, as escolhas que a pessoa fizer, ela vai ter que arcar com as consequências. É ela que vai vindo, colhendo o que ela foi criando. Exatamente. Um dos fundamentos, né, dessa abordagem é justamente a capacidade de escolher. Então, nós, seres humanos, a gente escolhe. Sim. É claro que tem uma maior capacidade de escolha e uma menor, né, de acordo com a pessoa, de acordo com o local que ela está, de acordo com a situação que ela está. Mas a escolha é um processo do ser humano. E toda escolha tem um processo de consequência. Sim. Né? Que muitas vezes a gente sabe imediato, às vezes o tempo que leva a isso, a longo prazo. E são essas escolhas que vão fazendo os nossos caminhos. Muitas vezes a procura da própria terapia é porque alguma escolha não foi legal. Não foi legal, deu errado. E isso, muitas vezes, a pessoa vai perceber, a gente vai perceber depois de 10, 15, 20 anos. Que são as pequenas escolhas de vida. Que dá as consequências Exatamente, até o final. Né? Então, assim, hoje, né, se a gente pensar, né, o pessoal que está ouvindo, né, se verificar qual foi a escolha que você fez, né, desde que você acordou, isso vai dizer o que será o seu futuro. O seu caminho. Então, muitas vezes a gente não percebe isso. Sim. A gente só vai perceber quando chega o futuro. Quando chega o futuro, né? E esse futuro a gente chama de consequências. Sim. De consequências. E a gente precisa reconhecer as consequências para fazer novas escolhas. E quais as resistências que as pessoas fazem, que você percebe que tenha essa resistência na hora dali do atendimento? É uma pergunta que também traz o olhar de cada pessoa, né? Então, a terapia, ela mexe com todos nós. Sim. Então, assim, quando a gente vai entrar naquilo que é frágil, naquilo que muitas vezes dói, naquilo que a gente não completou e gostaria de ter completado, naquilo que não foi tão interessante na própria vida ou nas próprias escolhas que não foram tão boas assim, isso mexe com a gente. E, né, muitas vezes a gente pode recuar. É como se estivesse subindo a montanha mesmo, né? Então, assim, a gente olha pra cima e fala, nossa, tá cansativo. Tá cansativo, melhor parar né? aqui. Exato. Cheguei até aqui, mas será que eu consigo subir mais? O que será que eu vou encontrar
lá em cima, né? Será que eu vou conseguir reconhecer as consequências dos meus caminhos, das minhas escolhas, dos meus processos de vida? Então, tudo isso vai mexendo com a gente e, né, o papel do terapeuta é realmente estar ali e dizer, olha, você não está só. Então, assim, o caminho não é feito só. Talvez até hoje o seu caminho foi feito sozinho. Mas a partir de hoje, ou a partir do cenário que está aqui, esse caminho é feito junto. Porém, é o seu caminho. E eu vou dar suporte para o seu caminho. Esse se torna muito o olhar, a percepção e, né, a tarefa do próprio terapeuta em ajudar, né, ou em estar em terapia junto, né, ou dialogar junto com seu paciente mesmo, né, naquilo que ele precisa, naquilo que ele quer e naquilo que ele busca. E principalmente nas oscilações de vida, porque, né, então assim, seria muito bom que a nossa vida fosse linear, né? Ou que ela sempre subisse, né? Mas não é o cenário de vida, né? E é por isso que a gente aprende também, né? Nos altos e baixos de vida, e a gente aprende, dialoga e verifica estar bem, consciente, feliz, né? A partir daquilo que está tudo estando, né? Lá em cima, mas também, né? Saber lidar com aquilo que não está tão bom. Quando a gente, entre aspas, né? Tá lá embaixo. E esse lá embaixo também é crescimento para a gente entender, né, como é estar lá em cima, tudo entre aspas, né? Porque também é uma classificação e um olhar que a gente dá, o que é em cima e o que é embaixo, né? Mas tudo é oportunidade para se conhecer, se perceber e crescer. E essa é a tarefa da própria terapia. Quais são, assim, os problemas mais frequentes que você percebe que te procuram na clínica? De acordo com a própria abordagem, né, que a gente coloca, a gente traz muito essa questão que nós, seres humanos como um todo, a gente pensa que tudo é infinito, que nada vai ter fim. E tem, né? Tudo tem um fim, né? Tudo de alguma forma é finito. Talvez nem tudo tenha um fim, mas tudo é finito. Tudo tem a possibilidade do fim. Uhum. E muitas vezes, né, na própria terapia, quando a pessoa vai ou busca, né, é justamente porque algo teve um fim. Seja em termos de relacionamento, seja um curso, seja um trabalho, o luto de alguma forma, ou os filhos que saíram de casa. Então, a finitude veio e disse, olha, eu estou aqui. Talvez você viveu até agora sem perceber que há uma possibilidade de um fim. Mas a possibilidade do fim que traz, né, um outro começo. Exatamente, né? Essa capacidade de dizer assim, opa, eu preciso parar, refletir e verificar tudo que eu fiz da minha vida, achando que ia ser sempre assim. Só aquilo, né? Exatamente. Então, muito, né, da procura por própria terapia é porque exatamente aconteceu algo que mexeu, né? A gente coloca também como angústia, né? Angústia é esse mexer da finitude, de um parar, de dizer assim, nossa, algo não está sendo ou não foi como eu gostaria. Então, até a minha expectativa pode ter um fim. E essa expectativa de algo do qual eu queria e não aconteceu, pode me levar para a terapia. Sim. Mas esse é uma excelência de vida para um crescimento. Que é justamente essa abertura para aquilo que pode vir. Sim. Então, assim, e aquilo que pode vir pode ser muito melhor do que aquilo eu esperava. Você estava vivendo. Você tocou num assunto que é bem interessante, assim, essa questão que, às vezes, né, a mãe ou o pai não está preparado com o filho sair de casa. Né? Ele cria o filho achando como se fosse propriedade mesmo. E o que eu percebo, né, por eu trabalhar com educação também há só 20 anos, que, na verdade, muitas vezes não é o filho que é dependente da mãe ou do pai, é o adulto que é dependente do filho. Então, quando há essa separação, né, essa coisa, o filho está indo embora, seja para uma faculdade, ou seja para um casamento, aí a mãe fala, oxe,
e minha vida acabou. Porque realmente ela era dependente, né? E você percebe isso mesmo, Wander? É um processo também, né? Que dialoga com o que a gente estava conversando antes, né? Então, assim, nós somos seres em situação e em relação. Até em aula eu coloco muito isso, né? A situação da aula é professor-aluno. Enquanto vida, enquanto caminho, somos todos alunos. Sim. Então, assim, a partir do ponto que encerra a aula, nós estamos abertos a outras situações de vida. E do qual, exemplo, né? Uma aluna pode me ensinar, né? Ensinar a tocar violão, ensinar a fazer outros conhecimentos. Então, a situação, né? Mãe e pai também é um aspecto pontual. Não significa o quê, né? Que eu vou deixar de ser pai e Sim. mãe. Mas significa que aquela forma do qual eu estou vivendo, muitas vezes, né, nós achamos que é também infinita. E a finitude de perceber que a criança cresceu, O bebê cresceu. o bebê cresceu, bate na porta. E se eu não trabalhei isso, se eu não dialoguei com isso ao longo da minha vida, eu vou ter dificuldade com essa angústia, com essa finitude. Quem eu sou, se eu me construí ao longo de toda a minha vida enquanto pai e mãe. Sim. E a partir do ponto, né, que essa situação muda, porque o filho foi estudar, saiu de casa, casou e tudo, quem eu sou? E esse quem eu sou causa angústia. Porque talvez aquilo que eu construí ao longo de todo esse período não define mais hoje quem eu sou. Eu esqueci, né? Eu só sou a mãe, eu só sou a cozinheira do meu filho, eu só sou a protetora, mas eu mesma, Juliana, com gostos, né, com sonhos, acaba a pessoa se esquecendo quem ela é, né? Exato. E em terapia, isso para nós é uma excelência, né? Por quê? Porque agora você também tem a oportunidade de ser muito mais. Sim. De buscar um cenário novo de vida, de se perceber, de se autoconhecer e a partir disso dizer assim, não, hoje eu decido por esse caminho. Mas causa dor, causa sofrimento, porque há uma morte, né? Há uma finitude ali, mas uma finitude que pode ser transformado em um novo crescimento, em um novo começo. E percebendo que nunca deixará de ser pai ou mãe ou pai filho, ou né? filho, mas em uma situação diferente. Porque o filho, quando ele está dentro de casa, é um jeito, né? Quando ele Exato. sai de casa, mesmo que não é para casar, Sim. ele foi para estudar, mas a hora que ele volta é diferente também, né? Porque vem com outras vivências, outras experiências. Então, é isso que a pessoa tem que começar a entender, né? Que é uma mudança de situação. Mas, né, enquanto busca de vida, continua o mesmo. Sim. Né? Então, assim, mas qual é a sua busca de vida? E aí que entra a questão do autoconhecimento. E acredito que o casamento também é isso, né, Wander? Porque quando você sai da casa dos pais para se casar, é uma nova vida, são novas, não sei se obrigação seria a palavra, mas é uma nova rotina, né? Porque meu pai sempre brinca assim, quando casar vai ver que a hora que abrir a geladeira o requeijão não vai estar lá dentro. O requeijão não aparece na geladeira, Sim, né? Não é nem pelo dinheiro, mas alguém tem que ir lá no mercado, comprar, trazer, colocar na geladeira. E é coisa que às vezes a gente não percebe, né, no dia a dia, porque sempre tem a superproteção dos pais que vai fazendo, vai prosperando e vai estando ali. Então, acho que o casamento também é um autoconhecimento muito grande, né? Você não é simplesmente dizer o sim, independente da religião, mas você tá ali com uma nova cultura, uma nova pessoa do teu lado, novas regras, É complicado para a pessoa, né? É um novo caminho, né? Aquilo que a gente estava conversando também. E dentro dessa abordagem, a gente traz uma questão que é um perigo, né? A gente sobrepor no outro tudo aquilo que nós somos, né? Então, a gente leva para o outro e diz assim, você tem que ser exatamente da forma que eu quero e do jeito que eu quero. E esquece que o outro é outro. Né? Ele é do jeito que ele é. Exatamente, né? É uma outra pessoa. Então, com quem você está tendo relação? Com quem você está convivendo?
é com a pessoa que você quer ou com ela mesma? Porque muitas vezes a gente dialoga com o outro do jeito que nós queremos que ela seja. Sim. Não exatamente com ela, Do né? jeito que ela do é. jeito que ela é. E talvez uma das grandes crises assim seja exatamente isso, né? E não somente em termos de casamento, mas em todos os lugares. Quem é essa outra pessoa? Em terapia a gente trabalha muito isso também, né? Então assim, eu tenho que conhecer o meu paciente. Quem ele é? É ele que vai me trazer de alguma forma. Não sou eu que vou sobrepor nele o meu conhecer. Mas olhar. é ele que vai trazer quem ele é. E, né, a gente traz muito nessa abordagem que nós somos seres de relação. A alteridade, né? Alteridade significa o outro, estar com o outro, conhecer o outro. E talvez hoje seja um dos aspectos mais difíceis no mundo, é o conviver. Sim. O conviver está sendo cada vez mais difícil. Você né? estava falando aqui, minha cabeça tá assim, ó, só pensando nessa questão mesmo do outro, né? Do conviver, do lidar com pessoas. Exato. E o conviver hoje está cada vez mais difícil, por quê, né? Porque eu quero sobrepor ao outro tudo aquilo que é meu. Então, desde coisas simples, né? Eu torço para esse time e você torce para esse. Mas esse é melhor. O meu é melhor. Então, assim, você torce o seu, eu torço tá para o meu, né? E podemos conversar sobre isso. Então, assim, a convivência é justamente perceber o quê? Nós não conseguimos fugir disso. A convivência faz parte da nossa vida desde que a gente nasce ou até mesmo antes de nascer. E a partir disso, o outro me influencia. Mas o outro também diz quem eu sou. Eu só sei quem eu sou porque existe o outro. As pessoas pra fora. Ter um parâmetro. Fora de mim, exato, né? Então, assim, o outro está comigo mesmo estando sozinho. Porque só sei quem eu sou porque existe alguém. E eu sempre trago... Entendendo, tio Ricardo? Você só é porque o outro existe. Tá bugando, meu Tá bugando, né? Tá muito, né? Tá muito, tá né? muito. Vou pedir pra ir no banheiro. Professor, posso beber água? Tá muito, né? Mas, assim, é bem interessante dessa questão, assim, né? Eu trago um exemplo, principalmente para os jovens, né? Que quando a gente sempre tem algum momento na vida ali, de 13, 14, 15 anos, a gente fala assim, quero ficar sozinho, né? Entra no dono quarto do mundo. E bate a porta, né? Sim. Pra deixar mais claro, né? Eu só tenho essa fala que quero ficar só, por quê? Eu sei que tem o outro, tem alguém, senão eu já estaria só. Né? Então, assim, eu só falo que eu quero ficar só porque vai ter alguém que vai me escutar. Sim. Porque eu nem iria falar se eu realmente estivesse sozinho. Então, assim, é essa relação de que o outro sempre está comigo. Só que isso é conflituoso. Então, assim, mas eu tenho que me perceber também, eu tenho que me conhecer para também saber, né, como as pessoas são. E do mesmo modo que eu tenho as minhas escolhas, os meus caminhos, aquilo que eu gosto e não gosto, o outro também. Também tem. Então, é justamente esse... É o caminho do autoconhecimento. E que muitas vezes a gente precisa trabalhar isso em terapia. Para se perceber e também perceber as pessoas que estão fazendo parte do nosso dia a dia. O que você acha que hoje em dia está dificultando essa convivência com o ser humano? Porque eu não sei se a gente vai crescendo, então a gente vai enxergando mais coisas e a gente até fica vicioso em falar isso, é difícil conviver, ou se realmente a gente está encontrando essa dificuldade que talvez mais lá na infância não encontrava. Mas o que você acredita? Que realmente está difícil lidar com o ser humano, né? Às vezes tanta violência que a gente anda vendo porque a pessoa não tem esse autoconhecimento, esse autocontrole. O que você acha que leva a isso? Eu acredito muito assim, né? Quanto mais a gente se conhece, a gente percebe o outro. E talvez a falta desse olhar para si, dessa percepção verdadeira e real, né, de quem eu sou, daquilo que me afeta, daquilo que não é tão bom para mim, daquilo que eu gostaria ou não gostaria, esteja dificultando essa relação com a outra pessoa também. Existem pessoas que estão com extrema raiva. Sim. Né? Só que não percebe que está com raiva. E de repente estoura.
né? Agride alguém, mas não se percebeu que já estava... No limite, às vezes não era nem com aquela pessoa em si. E geralmente não é, né? Mas ela já estava no seu limite e não se percebeu. E aí, muitas vezes as pessoas que convivem, né, conjuntamente com essa pessoa, né, pergunta, como é que você tá? E ela tá sempre bem. A resposta, tô sempre bem. Você falando disso, uma vez eu estava conversando com a... Meu Deus, como que ela chama? Ela chama Juliana também. Uhum. É a nossa assessora aqui da Escola da Inteligência, que a gente tem um projeto socioemocional, né? E eu comentei sobre isso. Ela falou que ela nunca tinha parado para pensar. Você nunca vai me ver perguntando assim: oi, Wander, tudo bem? Eu não faço essa pergunta. Porque, na verdade, assim, não sendo arrogante nada, eu não quero saber se você tá bem. Você concorda nesse ponto? É diferente assim, se eu já tô aqui numa intimidade e falo, Wander, tá tudo bem? Né? O que tá acontecendo? Mas as pessoas criaram esse hábito do automático. Que nem você põe lá no WhatsApp, bom dia, tudo bem? A pessoa automaticamente responde, bom dia, tá bem. Mas às vezes não tá bem. Sim. Às vezes você acabou de queimar o leite, queimar não, né? Ferver o leite, cair, assim, usando um exemplo bobo. Então eu não tenho esse hábito, eu não consigo, porque isso me incomoda, te perguntar se está tudo bem. E me incomoda, agora você pode até me avaliar, me incomoda quando a pessoa faz essa pergunta. Assim, por quê? Ela não quer saber se eu tô bem. Não que ela é arrogante ao ponto de não querer, mas ela tá fazendo automático. Por educação. Por educação. Então isso me incomoda. É aquela coisa assim, liga. Oi, aqui é do Banco Santander, eu sou a Josiane, tudo bem? Eu só respondo, bem, obrigada. E a pessoa não percebe que eu não perguntei, não, e você? Como você está? A pessoa fala assim, eu tô bem também. Ou quando a pessoa, que tem pessoa que se atenta à minha resposta, né? Olha, eu estou bem, obrigada. Eu não perguntei se ela está bem. Uhum. Quando a pessoa percebe, ela trava. Porque a resposta dela era automática. Eu também estou bem, obrigado. Uhum. Entendeu? Então, assim, essa questão que você falou da pessoa perguntar, você acha que é o quê? É uma autodefesa minha ou não? Ou é uma consciência do real mesmo? É difícil trazer a questão sobre isso, mas é importante a gente verificar o quê? A gente está no caminho, né, ou no mundo que leva a gente para o automático. Sim. Né? Até a própria abordagem trabalha muito isso, né? Essa questão assim, o nosso dia está muito automático. E muitas vezes o perguntar se você está bem ou não, está dentro desse automático. Tanto que, né, se a pessoa falar que não está... Você para. Né, para, ou às vezes até o assunto continua, porque a pessoa nem percebeu, como você trouxe, que você falou que não está bem. Sim. E se para, é porque também a pessoa fala assim, e agora? O que eu faço? Porque ela falou que não tá. Se eu me antenei, que ela respondeu não, mas e agora? Pergunta o quê? Não tá bem por quê? Isso, não tá bem por quê, né? O que eu vou fazer com isso? E o que eu vou fazer com isso é sair desse automático, muitas vezes, né? Mas, realmente, a gente está vivendo num mundo em que tudo... É automático. E o sair do automático é quando a vida dá um chacoalhão. E que muitas vezes as pessoas procuram terapia nesse exato momento, em que a vida deu um chacoalhão e disse, olha, né, você viveu talvez 5, 10, 15, 20 anos nesse automático. Mas a vida não é automática. Não é automática. Né? A vida é construção, vida é caminho. Vida são escolhas, são processos, são encontros, desencontros, só que muitas vezes a gente vive como se isso não fosse real. Sim. E que fosse exatamente isso e que vai ser isso o tempo todo até o fim. Só que não é assim. Não é assim. Eu não tenho esse hábito, às vezes o máximo que eu faço assim, é bom dia, espero que esteja bem. É o que eu espero, que você esteja, né? Aí você, se achar que deve me falar que não está ou não está, aí, mas o problema é seu. Né? Então, acho que as pessoas elas tinham que dar uma olhada nisso, né? Sair desse automático, né? Sair dessa obrigação de fazer coisas, não é pela educação, porque você não está sendo educado perguntando, né? Você está sendo, às vezes, intrometido e depois não vai saber resolver. Com certeza. O problema da pessoa. E faz parte desse caminho do autoconhecimento, essa questão de dizer também, olha, hoje eu não estou bem. Meu limite é aqui. Exatamente, eu estou aqui, né? Mas eu não estou bem. Ou dentro de casa,
principalmente, que as relações são muito mais próximas, Sim. né? Olha, E contínuas, né? e contínua. Então, assim, olha, eu hoje não tô legal, tá bom? E respeitar o outro dentro daquele limite, dentro daquele espaço, dentro daquele processo de se conhecer. Só que muitas vezes a gente não consegue nem perceber que não tá bem, que o copo tá enchendo, que hoje, né, eu estou no dia que estou extremamente ansioso. Você vai ter que apresentar? Como que você tá? Eu não estou bem, eu não estou legal. Ok, conseguiu falar. O que eu posso te ajudar? Não, me deixa um pouquinho quieto que eu consigo ficar bem. Ok, respeito que você fique quieto. E aí, né, a gente traz muitos espaços, inclusive com a própria criança, com o próprio adolescente e tudo, né? Em que a gente vive no mundo e que tem que estar bem o tempo todo. O tempo todo, né? E isso é um forçar muito grande, né? E isso é um automático muito grande e isso é um peso muito grande. É o querer mostrar para o outro que está bem, né? Eu acho que isso também potencializou com as redes sociais, né? Porque antes eu ia ter contato com o outro só a hora que eu saísse para a rua. Sim. Na escola, né? No comércio. Então eu poderia, né, estar me escondendo dentro de casa. Né? Mas hoje, mesmo eu escondida dentro de casa, tem algo que está me mostrando. Né, que é a minha rede social, e aí ela tem que estar me mostrando que eu sou perfeita, né? Isso. Que eu tô feliz a todo momento, aquela coisa que a gente brinca, a família Doriana, né? Que está sempre sorrindo, e não é isso. Então acho que isso também cobra muito hoje, né? Da pessoa. Isso, com certeza. A gente traz muito essa questão de romper com as ilusões. Então a gente vive com algumas ilusões de vida que não são reais. Sim. Então assim, ninguém tá feliz o tempo todo. Não. Ninguém tá bem o tempo todo. E eu trago até essa questão assim, né? Até pra gente ter uma noção do que é ser extremamente feliz, a gente tem que ter uma noção do que é ser triste. E de estar triste. Sim. Então, assim, eu só tenho a noção que eu estou bem quando eu sei também que eu não estou bem. Só que se eu estou bem o tempo todo, ou preciso demonstrar que eu estou bem o tempo todo, é um peso muito grande de vida. Sim. Porque não é real. Então, assim, e essa competição de estar bem o tempo todo, ele pesa ainda mais. E isso leva as pessoas a ficarem doentes. Então, é esse cenário realmente dizer assim, olha, como eu estou? Hoje eu estou numa situação em que eu não estou bem. Mas eu vou buscar ficar melhor. De que forma eu posso fazer isso? Eu vou verificar os caminhos possíveis para estar construindo isso. Se você sempre está bem, você não constrói caminhos. Né? Você não cria, né, base boa para enfrentar desafios de vida. Eu acho que hoje em dia as pessoas romantizam muito tudo, né? Romantiza a maternidade, romantiza a própria amamentação, romantiza o próprio divórcio, né? Então tudo é lindo, tudo é normal, né? Não que existe o certo ou o errado, mas eu acho que tem uma dor ali, né? Tem um sentimento. A partir do momento que você vai para uma maternidade, para uma paternidade, mesmo que o pai não entrou ali para parir, né? Como o pessoal fala, mas tem uma dor, porque você está deixando ali um tempo seu, você está deixando algo, é o medo, né, de um ser daquele na sua mão, a sua responsabilidade, só que o pessoal romantismo, né? Ai, que lindo, é meu filho, ai, que é bonitinho. Isso na rede social. Só que no dia a dia, aquela dor de não poder dormir à noite, de você ter que estar bem no outro dia para trabalhar, estar sorrindo, mas não é essa a realidade, né? Então, acho que isso é um autoconhecimento, não é? Você conhecer os seus limites. Olha, realmente, eu queria ser mãe, eu queria ser pai, mas eu tô no meu limite, porque para mim toda hora essa criança chorando, ou essa criança querendo o leite, e isso tá tomando o meu eu. Sim. E eu vejo muito essa questão assim, o que é do outro, ou o que faz parte do outro, o que eu deixo o outro feliz, talvez não seja aquilo que me deixa feliz. Né? Talvez para alguma pessoa, realmente, todo esse cenário, né, de vida, de ser mãe, é algo maravilhoso, extremamente bom, super tranquilo e tudo. Para outra pessoa, não. E ok, né? Tá tudo bem. Você ter algumas dificuldades específicas nesse aspecto, né?
é que a gente olha assim e fala, nossa, para essa pessoa parece que tá tudo bem. Tá simples. Eu que estou, né, tendo dificuldade, a questão está comigo. Como a gente traz o quê, né? Olha, para algumas pessoas, o conviver com as outras o tempo todo, ok, né? Tem gente que adora festa o tempo todo. Né, tio Ricardo? Ele não gosta. Não, está em convivência o tempo todo com outras pessoas. Tem pessoas que gostam, no final de semana, de estar em casa, assistir um filme, né? Comer a questão de pipoca, alguma coisa, um bolo e ficar ali. Aquilo faz bem tanto para um quanto para outro. Mas talvez essa pessoa pode não ser saudável e talvez a outra também não. Porque talvez aquela pessoa que está convivendo o tempo todo com as outras tem extrema dificuldade de estar só. E precisa o tempo todo do barulho, porque isso dificulta ou ajuda, né, a ela não se enxergar. Então, assim, a gente realmente se perceber, se conhecer e dizer assim, ou não, eu, né, apesar de existir pessoas diferentes, e que bom que existem pessoas diferentes, eu decido, escolho viver dessa forma. Sim. É isso aqui que me faz bem. Então, assim, a partir disso aqui que me faz bem, é aqui que eu vou seguir. Então, muitos dos sofrimentos que levam as pessoas, inclusive, para a própria terapia, é ela tentar viver a partir do que os outros querem, mas não a partir daquilo que ela quer, daquilo que ela busca e daquilo que ela deseja enquanto vida, enquanto existência. Porque também não é fácil. Sim. Né? Mas se está muito claro, a pessoa consegue seguir, porque ela tem base e fundamento para dizer, olha, né, eu prefiro ficar assistindo um filme no final de semana. É isso que eu gosto e me sinto bem. E tá tudo bem. O problema é que às vezes a pessoa não sabe nem o que ela quer, né? Exato. Ela não sabe nem o que ela gosta. Então vamos assistir um filme, mas que filme? Vamos ler um livro, mas que livro? Então a pessoa não consegue nem encontrar ali, porque ela sempre foi pelo caminho dos outros, né? Isso, exatamente. E você acha que isso a gente consegue já contornar na infância, tentar fazer a criança ir se enxergando, vendo os próprios gostos, tentando se identificar? Você acredita que dá para fazer isso na infância? Quando a gente fala de criança, a gente traz até a questão da própria abordagem, né? Muitas vezes a gente pensa que a criança ela não se percebe. A criança eu tenho que sempre levar algo para ela. Ou eu não permito que ela sinta, que ela perceba, que ela fale, né? Sim. E são aspectos extremamente importantes a gente fazer com que a criança possa escolher também, né? Então, assim, eu gostaria de comer algo diferente, né? O que você quer? Isso ou isso, né? Talvez trazer até uma possibilidade menor de escolha, porque dependendo da própria idade da própria criança, ela vai ter uma dificuldade mesmo de trazer algo, né? Então, assim, vou falar 3 coisas. O que você quer? E que ela possa trazer esse processo mesmo, né? De se conhecer, de se perceber, porque isso pode começar desde criança. E principalmente gostar de quem é. A gente vive também em um cenário de mundo em que as pessoas elas não estão se percebendo e gostando delas. Por quê? Porque ela necessita entrar em um padrão específico que é dito ou ditado, né, externamente. Sim. Então, assim, eu gosto disso, eu percebo isso, eu gostaria de comer isso, gostaria de sair para tal lugar, gostaria de ver tal pessoa. Isso são aspectos também de um autoconhecimento e que pode ser trabalhado com a própria criança, né? E que a criança possa também saber as consequências disso, né? Então, assim, olha, você escolheu isso aqui, então nós vamos comer isso aqui hoje, nós não vamos comer os outros 2. Porque a sua escolha teve uma consequência, né? A consequência de dizer, olha, hoje a gente não vai comer os outros 2. Mas esse aqui a gente vai comer, já que você escolheu. Então, isso também é um aspecto de perceber o que, olha, você tem essa capacidade, você pode ser ouvido, você pode falar, a gente vai compreender, que é algo que falta, inclusive, para nós adultos, muitas vezes, né? Dentro desse cenário de poder entender e saber que nós somos ouvidos. Sim. Você acredita que o ambiente molda o ser humano? Ele dá o algo ali, o que ele pode ser, o que ele pode fazer?
Você acredita nisso? A gente traz principalmente pela abordagem, né? O ser humano enquanto liberdade, enquanto alguém que se constrói como humano. E nós somos seres de relação. É claro que, né, o outro me afeta. E sempre vai me afetar. Em todos os momentos, idades e cenários de vida. E é por isso que, né, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto pessoas próximas de uma criança, saber quem eu sou, como eu me construo, né, eu estou me construindo enquanto pessoa, e o quanto isso pode influenciar todas as pessoas em minha volta, inclusive a criança. Então, como seres de relação, aquilo que eu decido enquanto vida, as minhas escolhas, os meus caminhos, a forma como eu falo, qual é a minha postura, o meu olhar, afeta o outro, né? Há o afetamento em todos os momentos, né? Somos seres de afeto. Afeto positivo, afeto negativo. E isso o tempo todo. E é importante entender isso. É legal que a palavra afeto, a pessoa ela remete muito ao beijo, ao abraço, né? Ao carinho. E o afeto, na verdade, é como que eu estou te afetando. Exatamente. Né? Né? Então, assim, a minha conversa, o que ela te afeta? O meu sorriso, como que ela te afeta? A minha ira, né? Como que ela te afeta? Você fica irado ou você não? Fala, poxa, tô com pena ou tô, né, preocupado com a Juliana por essa ira. Então, como que eu te afeto? Exatamente. É isso que as pessoas têm que entender, porque eu posso estar te abraçando e te apunhalando, né? Mas eu posso não te abraçar e não te beijar e realmente você sentir o meu amor, você sentir que eu faço parte da sua vida, você faz parte da minha. Então, acho que as pessoas elas precisam entender isso também, né? O que é o afetar o outro, né? Como que eu te afeto. E o afetar acontece o tempo todo. O tempo todo, né? Sim. E é por isso que, trazendo novamente o tema, né, a questão do autoconhecimento. Por quê? Quanto melhor eu estou, quanto mais me conheço, quanto mais me percebo, quanto mais eu tenho a excelência enquanto ser humano, mais eu afeto o outro ou a outra pessoa de uma forma que ela busque ser melhor também. Sim. Se eu ofereço o melhor para o outro, a referência do melhor, ela sai de mim. Se eu tenho relações dentro de casa em que eu ofereço o meu melhor, ou eu sou o melhor que eu posso ser, e entender esse melhor também, não algo externo que é colocado, mas qual é o meu melhor hoje? É o melhor que eu posso ser. Se eu tenho essa busca do melhor que eu posso ser, isso é referência e afetamento para as outras pessoas. Sim. Principalmente para aquelas que estão próximas de nós. E as pessoas, eu acredito muito... Às vezes eu canso do ser humano, eu sou bem sincera, viu? Porque, olha, 20 anos trabalhando com ser humano não é fácil. Mas eu sou uma pessoa que acredito muito no ser humano, né? Então, eu penso assim, um exemplo que eu dou muito aqui, né, na escola, a gente conversa muito, eu converso com meu marido, eu falo assim, se essa pessoa ela não sabe passar, mas ela deve saber cozinhar, ela deve saber limpar, né? Usando um exemplo bem... Então, às vezes a gente... tem que mudar, né? Então, às vezes a pessoa tá ali para passar, mas ela não ficou legal passando. Então, vamos ver se ela cozinha. É dar essas oportunidades da pessoa se achar, se conhecer. Coisa que às vezes as outras pessoas não dão, né? Elas já podem. Ah, não, você não conseguiu passar, tá fora. Não, posso não ser boa em passar. Né? E às vezes a gente fica, o que você disse, aquele modelo de fora, achando que tem que ser aquilo. Não. Você já ouviu falar do Joel J? Ele é um nadador de natação. Nadador de natação, é óbvio, né? Nadador do quê? Senhor da glória! Você aí também! Nadador de natação. Ele é um nadador, foi um dos grandes campeões aí do Brasil e tal. E ele fala muito isso do autoconhecimento, que ele fala assim, que ele, desde criança, treina, né? Hoje ele não é mais, né, nadador, mas assim, que ele sempre queria ser igual o Gustavo Borges. Então ele não queria ser o Joel, ele queria ser o Gustavo Borges. E a mãe, todo mundo sempre fazendo isso. Não, você tem que ser, porque era o modelo que eles tinham de natação. Sim. E é bem legal quando ele conta a história no livro dele,
Que assim, então ele chegava nas competições, ele tinha que ser igual ao Gustavo e melhor, porque ele tinha que ganhar do Gustavo, porque era a referência da Sim. natação. Só que assim, fisicamente ele era desprovido do Gustavo. Então ele conta, né, que o Gustavo, em questão de braçada, ele tinha que dar 3 braçadas para acompanhar uma do Gustavo. Então não eram só técnicas, o Gustavo tinha outras coisas positivas. Sim. Só que quando que ele conseguiu ganhar do Gustavo? Quando ele aceitou ser o Joel J. Entendeu? Então, a hora que ele viu para assim, não, o Gustavo é bom, ele é ótimo, é uma pessoa que eu admiro. Eu preciso o quê? Ser o Joel. Então, eu sendo o Joel, eu vou ter outras qualidades. O Joel tem as dele que eu não vou, porque eu não vou conseguir ficar alto, eu não vou conseguir ter um braço comprido. Foi aí que ele venceu o Joel J. O Gustavo Borges. Então, assim, é muito legal isso. É você saber quem é você, tá? Exatamente. Admiro o outro, é legal. Gostaria de ter aquela qualidade, mas não cabe a mim. Isso. Não consegui. Mas eu tendo as minhas, eu vou conseguir chegar além. Com certeza, né? Então, assim, e é justamente se reconhecer e se perceber. Quem é você? Exatamente, né? E isso leva um tempo. Isso traz também uma finitude. Porque o olhar que eu tinha da pessoa que eu admirava e tudo, né, caiu. Ou o meu desejo de ser igual a ele, de certa forma, morreu. Sim. Mas essa morte que fez, né, o que abriu a possibilidade de eu ser eu mesmo. Sim. Né, de, a partir disso, dizer assim, não, eu serei eu. E, né, a partir daquilo que eu sou, ou de como eu sou, eu posso conseguir vencer. Sim. Esse se torna aí um caminho que não é fácil. Porque até chegar nesse ponto, há muitos tropeços. Muitas curvas. Exatamente, né? E uma finitude que se cai. Para renascer, ou para nascer algo novo. E fica aí um grande desafio, né? Quem é você? Você já sabe responder? Quando alguém te perguntar quem é você... Ah, eu sou a Juliana. Tá, mas quem é a Juliana? O que a Juliana gosta de fazer? O que a Juliana gosta de passear? O que a Juliana gosta de comer? São, assim, perguntas básicas, mas eu desafio você a perguntar isso. Quem é você? Você consegue responder essas básicas? Qual é a sua cor preferida? Qual é a sua comida preferida? Qual é o seu ambiente preferido? Qual é a pessoa preferida a estar ao seu lado? Você consegue responder automaticamente, assim, sabendo a resposta, ou você tem que pensar? Né? Não que o pensar não é legal, mas eu preciso saber o que eu quero, o que eu sou. É um desafio que a gente joga aí, né, Wander? Da pessoa pensar quem é você. Com certeza, né? E diante dessas perguntas, né? A gente tem um caminho. E um caminho nessa vida é ser feliz. Sim. Só que é um caminho. E muitas vezes a gente pensa que ser feliz é algo muito ligado à chegada. A felicidade não é chegada, a felicidade é caminho. É o caminho, porque a chegada às vezes acabou. Exato. O melhor da viagem é esperar por ela e prepará-la. Exato. Porque a hora que você está lá, a viagem passou. Exato. E esse caminho ele é feito justamente pelas perguntas que você trouxe, né? O que me faz feliz hoje, nesse exato momento? Esse é o caminho. E essa construção que vai me dizer, ao longo da minha vida, de chegar em um cenário de vida futuro e dizer assim, não, eu fui feliz no caminho e na construção que eu fiz da minha própria vida. Por causa disso, disso, disso e disso. Mesmo que algumas escolhas de vida não foram tão boas assim. Mas eu sempre busquei aquilo que foi melhor para mim. E é engraçado que as pessoas, às vezes, elas não sabem nem quem elas são, que elas se escondem tanto, que às vezes ela está no ambiente que você não vê a pessoa. Né? Eu vou usar um exemplo básico aqui. Vai fazer 5 anos que eu estou fazendo a faculdade, essa última faculdade. Num dos últimos dias, eu vi uma pessoa que eu falei, oi? Juro pra você, né? Tudo bem que eu não sou muito parâmetro, né? Mas eu falei assim, que eu entrei na sala, né? Eu falei, é aqui? Ela falou, é. Eu falei, mas você é da minha sala? Ela falou, eu sou desde o começo. Só 5 anos. Só. Eu falei, nossa. Então, assim, aquilo, eu falei, poxa, peraí, cadê essa pessoa? Né? Onde essa pessoa estava? Né? Só eu não enxerguei, ou realmente ela não se expôs? Né? Então, acho que a pessoa precisa, né? Por onde ela passar, não é se expor negativamente, mas ela precisa
saber quem ela é, onde ela tá, o porquê que ela tá lá. E essa pergunta que você faz aqui é quase unânime, né? Quando você pergunta quem é você, a pessoa fala, essa é pesada, hein? E é pesado. É a que treme, é a primeira É verdade. E é pesado. volta. E é pesado. E não né? tem nenhum que você fala assim, nossa, é duro falar de mim, né? Fica nesse... É muito pesado. Essa é verdade, essa primeira pergunta, bem lembrado, o tio Ricardo falou, a gente faz pra eu todos. tô aqui todo podcast, eu tô aqui assistindo. Ainda bem, né? E acho que o Alexandre também já tá cansado. cansado. O Alexandre é nosso editor. Tá. Já tá cansado dessa pergunta. Realmente, essa pergunta é a primeira. Quem é você? Até porque eu sei um pouco de quem é o Wander, né? Sim, É meu sim. professor, é isso e aquilo. Mas e a pessoa? É. Né? Às vezes, e tem pessoa que treme, Wander, é Sim. verdade. Fala assim, poxa, quem sou eu? Porque, na verdade, é uma pergunta que é uma construção. Na verdade, quando você pergunta quem é você está dizendo assim, o que você está fazendo de você. Sim. E ressoa em nós o que estou fazendo de mim. Sim. E é sempre uma interpretação, né? Na psicologia, na filosofia, a gente fala de hermenêutica, né? Sempre uma hermenêutica, sempre uma interpretação. Quando eu respondo quem sou eu estou interpretando como eu estou exatamente agora. Sim. E é por isso que eu busquei trazer a minha história, né? Olha, eu sou um resultado de uma história de escolhas e consequências. Sim. Mas isso hoje, porque é sempre um retrato. Sempre um retrato. Porque a vida é assim, né? Então, assim, depois desse momento do qual nós estamos aqui, né, em convivência, isso já mexeu comigo e já transformou, né, ou já mudou no quem sou eu. Sim. E isso acontece o tempo todo. E acredito também que a partir do momento que eu verbalizo, eu sou a Juliana e gosto de cor-de-rosa, as pessoas vão me olhar e falar, por que ela tá de preto? Uhum. Então, você dá um parâmetro para a pessoa te julgar, Uhum. né? Então, acho que é esse o medo também de assumir quem você é, porque você já tá ali à disposição do pré-julgamento do outro. Acho que também é isso o medo da pessoa se assumir. E acaba tendo essa questão assim de a gente precisa estar muito firmado naquilo que a gente deseja e quer enquanto vida, né? Porque senão qualquer fala pode mexer com a gente, né? Pode aceitar, né? Como eu não sei a cor que eu gosto, a Juliana Exato. gosta de azul. Então eu gosto de azul. Isso. Na verdade, eu não gosto de azul, eu gosto de rosa. O que muitas vezes a gente traz na questão da própria terapia, né? Você está dizendo isso, você está escolhendo isso por você ou para adequar tudo aquilo que os outros querem. Querem de você naquele ambiente. E que talvez seja isso que trouxe você para terapia. Sim. Então, assim, e porque continua lutando em se adequar a tudo aquilo que os outros querem. Mesmo sabendo agora, pela terapia, aquilo que você quer. Sim. E você quer ver que é uma coisa que o Ricardo vai falar também. A gente, quando vai contratar um funcionário novo na entrevista, a gente dá um questionário para a pessoa responder. Porque, às vezes, verbalmente, a pessoa não vai conseguir. Nervoso, né? A pessoa ela tá ali sendo analisada, você sabe que tem um certo nervoso. Então, primeiro a gente dá esse questionário até para a pessoa se soltar. Mas quais são as perguntas, tio Ricardo, que a pessoa empaca e fica? Tem hora que, às vezes, ela fica 20 minutos? 3 qualidades, 3 efeitos. Lá. Eu pergunto, né? Tem várias perguntas e uma delas é cite 3 defeitos e 3 qualidades. Se for mulher, ela fala assim, pergunta pro seu marido. Assim de responder. E é muito engraçado, Wander, como as pessoas travam. E muitas deixam em branco os defeitos. Você acredita? Elas falam assim, tem problema eu deixar em branco? Eu falo, não tem problema. Duro falar de mim. Ela fala isso. É duro falar de mim. Nossa, eu não sei. E é verdade, a pessoa não consegue se identificar ali. Porque é um processo que talvez seja somente naquele exato momento em que é pensado. Ela nunca parou para pensar. E que talvez naquele exato momento tenha uma dificuldade, porque também está numa entrevista um pouco nervosa e tudo, né? Mas que não faz parte da própria reflexão do próprio dia a dia, né? Que pode acontecer com aquela pessoa, mas se a gente não tomar cuidado, acontece com todos nós. Sim. Que é aquilo que a gente estava conversando antes. É o automático, né? E eu somente vou. Mas eu nem percebo como eu vou.
Sim, E esse como eu vou, que tem que ser o fundamento do autoconhecimento. Dessa capacidade de se perceber, de se conhecer, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que me faz bem, daquilo que não me faz bem e dos meus limites hoje de vida. Que pode, né, a partir desse reconhecimento mudar depois. Mas todos nós temos limites de vida sim, naquele exato momento da vida do qual a gente está vivendo. sim, é bem interessante. Saindo um pouco da psicologia, que já ficou pesado demais, tio Ricardo, a conversa para você? Já, acho que é o fone que tá pesando. É o fone, essa cabeça tá bugando? Tá bugando. Aqui, Tá acho que bugando. tá apertado. Quem que inspira o Wander? Nossa, uma ótima pergunta, né? Eu acredito muito nas referências das pessoas mais próximas, né? Eu acredito que a inspiração, ela vem de várias pessoas que nos afetam todos os dias. Eu não trago, assim, um modelo específico, mas eu acredito que atos diários, enquanto percepção, enquanto radar, que a gente vai olhando e percebendo a construção das outras pessoas, isso causa inspiração no próprio dia. Exemplo, né? A gente sai muitas vezes cansado, né? Vai retomar o dia e tudo, e você vê na rua alguém que vai ajudar uma outra pessoa. Isso é inspiração, né? Mas só é inspiração se você estiver atento a esse olhar. Porque senão a gente vai olhar e dizer assim, nossa, parece que acontece tudo ruim comigo. Sim. Parece que todo esse caminho aqui só acontece coisas ruins. Mas o nosso radar também tem que estar virado para as questões boas, né? Eu vejo muito assim, tanto no meu trabalho, quanto no meu dia a dia, com pessoas próximas, pessoas que têm atos, né, que inspiram o tempo todo. Mas para que isso possa acontecer, eu tenho que estar atento a esse dia a dia. Sim. O que o Wander tem medo? Nossa, essa é uma ótima pergunta, né? Eu acredito muito da nossa conversa, né? O medo de não ser o melhor que eu possa ser. O medo de me acostumar em ser superficial e não ser o melhor ser humano que eu posso ser. Ou que eu possa ser. E de não me construir enquanto pessoa. De viver ali no raso, né? E me acostumar com isso. No comodismo. Exato, né? Então, assim, esse é o meu grande medo de passar ali 10, 20, 30 anos e assim, nossa, eu poderia ter dado muito mais passos ou ter sido uma pessoa muito melhor e eu não fui. Porque, né, as minhas escolhas, pequenas escolhas diárias, fez com que eu não buscasse ser o melhor que eu pudesse ser. Entendi. Wander, foi muito legal nossa conversa. Foi, assim, um prazer te receber, uma honra, né? Porque hoje você é meu professor, né? Você está meu professor. Isso. Então é uma pessoa que eu aprendo muito, não é porque você está aqui, mas eu sempre comento, né, Ri? E ele sabe os professores que a gente fala, né? Mas, assim, aprendi muito, estou aprendendo muito com você, né? Sou grata por tudo que você faz pela educação, né? Não desista, não para, que eu acredito que é por aí mesmo. Ainda a gente tem um caminho a percorrer, quem sabe eu vou fazer estágio com você, eu acredito que sim, porque eu pretendo seguir a sua linha, né? E, assim, obrigada mesmo de aceitar o convite. Acho que as pessoas ouvindo um pouco, a gente pode agregar alguma coisa na vida dessas pessoas, né? Deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente. Eu agradeço muito pelo convite, né? Por estar aqui, por poder conversar, acho que é extremamente importante. Quem estiver ouvindo, a gente busca contribuir na vida das pessoas de alguma forma, né? Sim. Como a gente trouxe na questão do afetar, que a nossa luta e a nossa busca, né, o nosso caminho de vida seja afetar as pessoas de uma forma positiva. Que a gente possa reconhecer as outras pessoas na excelência de ser humano que ela é. Sim. E principalmente, né, a capacidade de dialogar, conversar, escutar aquilo que o outro precisa também. E, né, todos nós temos os nossos caminhos de vida. E muitas vezes, nesse caminho de vida, né, nós temos os nossos altos e baixos. Se reconhecer e perceber e
principalmente, se precisar de ajuda, buscar ajuda. Buscar ajuda, aceitar, né? Reconhecer que precisa dessa ajuda. Que precisa dessa ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é fortaleza. Sinal de fortaleza e de autoconhecimento. Para dizer assim, ó, daqui até aqui eu consegui. Daqui para frente eu preciso de um auxílio. Isso para todos nós, né? Sim. E que seja esse caminho nessa busca e construção da felicidade enquanto ser humano. Eu acredito que, como eu sempre falo assim, eu não nasci nesse mundo para simplesmente passar, né? Não estou passando. A minha marca eu quero deixar, não por arrogância, mas eu quero deixar. Eu acho que viver, sempre viver, a minha palavra é vida, né? Eu quero estar sempre deixando a minha marca. Então eu espero que assim, essa conversa que a gente teve aqui hoje possa ter afetado alguém. Né? Se a gente afetou não precisa ser 2, 3, 4, mas se a gente conseguiu afetar positivamente algo, pelo menos uma pessoa, eu acredito que essa gravação valeu a pena. Com certeza. Não foi à toa, não foi perdida, não foram horas perdidas, né? Então eu espero realmente que você que está assistindo aí tenha sido afetado de alguma forma. Gente, muito obrigado por mais uma edição. E vamos agradecer os nossos patrocinadores que afeta toda vez o nosso episódio. E são eles os fiéis: Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Sander, o melhor sorvete da região, SegSan Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, 3 Vias Corretora de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farmavip Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Não esquece do nosso like, se inscrever em nosso canal e até a próxima.